Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Bem, amados e diletos irmãos, nós estamos falando sobre os dons espirituais. E hoje eu convido vocês, amados irmãos, a meditar comigo acerca do dom de... Vamos ainda continuar falando um pouquinho mais a respeito do dom de línguas estranhas, amados irmãos. Vamos lá à palavra de Deus. O que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu peço, Senhor, um revestimento para poder, Pai amado, ministrar a Tua palavra da maneira como ela é, Pai. Pois o Senhor é o meu Deus, é o meu baluarte, o Senhor é que pode me instruir para que eu possa, Pai, falar com Teus servos, com Tua igreja, aquilo que realmente o Senhor quer que eu fale. Este, Pai, é o meu pedido em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, como eu disse, é que existe uma certa confusão dentro do mundo espiritual, dentro das congregações e também dentro dos grandes templos acerca dos dons espirituais. Atualmente, muita igreja, principalmente a igreja, as igrejas que muitas vezes não têm buscado a presença do Espírito Santo, elas afirmam que não há mais evidência de línguas estranhas entre os que creem. Isso não deixa de ser uma mentira, amados irmãos. Na verdade, uma aberração e até falta de bom senso, porque Deus não poderia estar sujeito à ausência de uma simples manifestação de língua para que pudesse fazê-lo ver a grandeza que ele tem sobre todas as coisas, que toda a sua grandiosidade se manifesta neste mundo. Ora, as variedades de língua que o Espírito Santo nos concede são em função da própria edificação de cada um de nós, de cada cristão, conforme está escrito: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, verso 4. Então, amados irmãos, a variedade de língua, no sentido particular, ou seja, quando é falada apenas com Deus, tem a finalidade da própria edificação, edificar a cada um de nós particularmente. Isso é muito importante, pois quantas vezes somos, amados irmãos, necessitados, somos carentes de uma edificação. Quantas vezes, amados irmãos, nós precisamos de alguém que venha nos consolar, e o Espírito Santo, por meio das línguas estranhas, ele nos consola, ele ora por nós com gemido inexprimível. Portanto, amados irmãos, línguas estranhas, ela traz edificação para aquela pessoa que fala em línguas estranhas, pelo qual, amados irmãos, muitas vezes nós enfrentamos as lutas, enfrentamos muitas vezes as batalhas cotidianas, e quando somos edificados pelo Espírito Santo, recebemos um amparo, uma força, uma capacidade de superação, uma capacidade de superar, recebemos coragem para prosseguir a nossa jornada de fé. Às vezes ficamos isolados de tudo e de todos, e é exatamente nesse horário, nestas horas, por exemplo, que se faz mais necessária a oração em línguas estranhas, porque orando assim ficamos mais
reanimados, ficamos mais fortalecidos, pois há uma evidência real de que não estamos só, mas que o Espírito Santo está dentro de nós, intercedendo por nós, clamando por nós, pedindo a Deus que nos fortaleça. Eu acredito, amados irmãos, que o Espírito Santo, ele ora por nós. Quando nós falamos em línguas estranhas, é o próprio Espírito Santo comunicando com Deus, falando com Deus, intercedendo por nós, pela nossa vida. A língua estranha, amados irmãos, aos homens em geral, são aquela proferida pelos anjos, sendo totalmente desconhecida dos homens na terra. Sobre isto, o apóstolo Paulo afirma: pois aquele que fala em outra língua não fala ao homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. As línguas estranhas é a própria pessoa que fala, e geralmente é estranha as que a ouve. Como por exemplo, podemos muitas vezes até, eu ouvi certa vez um hino louvando, que fala sobre um pastor que fundou uma igreja e que o seu pai era budista, e o pastor estava passando por um momento crítico na sua vida, e de repente seu pai entra na igreja, e o pai dele era budista, entra na igreja, e de repente uma irmã começa a falar em línguas estranhas dentro da igreja, e no final do culto o pai daquele jovem pastor chega e pergunta para ele, falou: aquela irmã sabe falar em japonês? E ele diz: não, meu pai, esta era uma pobre mendiga, mas ela veio, Jesus salvou ela, nós arrumamos roupa para ela ter uma maneira apresentável. O Senhor Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Aí ele falou: não, mas ela falou comigo em línguas, na língua de japonês, mandando pagar água, a luz e o aluguel. Todo conhece esse hino, amado irmão, todos sabem desse hino, todos nós ouvimos esse hino. Então, amados irmãos, isso é uma maneira que o Espírito Santo muitas vezes usa, inclusive até um dialeto ou mesmo uma língua humana, sobre esse tipo de língua. O próprio apóstolo Paulo diz: eu queria que vós todos falassem em outra língua, muito mais, porém, que profetizasse, pois quem profetiza é superior àquele que fala em outras línguas, salvo se há intérprete, para que a igreja receba a edificação. Quando a língua estranha é falada e houver alguém interpretando as línguas estranhas que o servo do Senhor está falando, ele será equiparado com o dom da profecia, pois será revelado aquilo que aquele servo do Senhor está falando em outra língua. Portanto, amados irmãos, as variedades de língua são a manifestação da mente de Deus por intermédio dos órgãos da fala do ser humano. Quando o cristão está falando em línguas, sua mente ou seu intelecto, o seu poder de compreensão permanece completamente inativo. Muitas vezes a própria pessoa que está falando em línguas estranhas, ele não sabe nada do que ele está falando. É porque a mente de Deus, o Espírito de Deus, passa a agir sobre a língua desta pessoa que está falando. E o seu intelecto, a sua mente, fica totalmente inoperante, completamente inativo, amados irmãos. Em apenas um ponto, a vontade humana desempenha o seu papel no ato de
concordar em participar dessa experiência com o Espírito de Deus. Se você busca a compreensão, se você busca os dons espirituais, se você entra na presença de Deus, buscando a Deus, o revestimento, você está concordando com a palavra de Deus. E nesse instante, a vontade humana, ele até vem a surgir. Mas quando o Espírito Santo se apossa da sua língua e você começa a falar em línguas estranhas, é porque você realmente concordou em participar dessa experiência com o Espírito de Deus. Quando a pessoa fala em outra língua, é imprescindível que faça de maneira disciplinada, amados irmãos, sem muitas vezes escandalizar. O que nós temos visto dentro das igrejas nesses últimos dias são pessoas saltando, pulando, gritando, caindo, rolando no chão. O Espírito Santo não age desta maneira, amados irmãos. O Espírito Santo, ele é para edificação, para consolação, para confortar. Muitas pessoas pensam que este pular, rolar no chão é símbolo de espiritualidade. Não tem nada disso não, amados irmãos. O Espírito Santo não precisa te fazer rolar no chão para te mostrar que você tem uma santidade, não. Não, amados irmãos. São poucas as pessoas que muitas vezes entra realmente na dimensão do Espírito Santo. Muitas dessas pessoas são levadas pela emoção, dão vazão à carne, chamando a atenção dos demais irmãos, em vez de procurar chamar a atenção apenas de Deus. E o que isso ocorre, amados irmãos? Muitas pessoas acabam muitas vezes enfraquecendo na fé. Por quê? Porque eles depois ficam totalmente à mercê do espírito de engano, totalmente à mercê do espírito que atua muitas vezes dentro do universo espiritual. E essas pessoas muitas vezes não recebeu a presença real do Espírito Santo de Deus, deixou somente a emoção falar mais alto. E portanto, muitas vezes a carne nos engana. Se a carne está em destaque, amados irmãos, geralmente ali os demônios aproveitam a oportunidade para entrar e confundir as pessoas. Eu já disse que o demônio também fala em outra língua. Eles são bons em imitar a língua do Espírito. Temos constatado essa realidade muitas vezes, amados irmãos, diariamente inclusive. Temos visto as pessoas que vivem na prática de fornicação, de adultério, falando em línguas estranhas. Mas se essa pessoa está em prática de adultério, se está na prática de fornicação, ele está em pecado, e o Espírito Santo não habita em templo sujo. É necessário, amados irmãos, estar com o coração aberto apenas para o Senhor Jesus, com louvor esperar a presença do Espírito Santo, e o dom de língua estranha vai se manifestar. O dom de línguas estranhas sempre irá se manifestar para nos dar um revestimento, para que nós possamos orar muitas vezes em espírito, orar em línguas, para que Deus receba muitas vezes a nossa oração. Mas muitas pessoas, amados irmãos, não deixa o Espírito Santo se manifestar, deixa a emoção se manifestar na sua vida, dá evasão à emoção, dá evasão à carnalidade, dá evasão ao sentimento de emoção, e depois fica totalmente à mercê da presença de uma manifestação maligna. E muitas vezes essas pessoas estão muito tempo falando em línguas que não é do Espírito Santo de Deus. Então, amados irmãos, nós temos que buscar. A Bíblia diz que nós temos que abundar no Espírito Santo. Devemos nos revestir com zelo dos dons espirituais.
temos que buscar, porque o que fala em línguas estranhas, ele não fala ao homem, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito ele está falando, em línguas, em mistério para com Deus. Portanto, amados irmãos, o que fala em línguas estranhas, ele só se edifica a si mesmo, mas aquele que profetiza, este edifica a igreja. Veja, amados irmãos, portanto, o que o apóstolo Paulo deixou bem claro aqui no capítulo 14, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Nós temos que procurar com zelo, ser zeloso com as coisas de Deus. Temos que nos revestir, nos abundar, nos fortalecer no Espírito Santo de Deus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje, amados irmãos. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã eu estarei falando sobre a interpretação de línguas estranhas. Que o Senhor, nosso Deus, vos abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor, amados irmãos. Que Deus abençoe a todos.